Olá, meus amigos. Coloquem a água para ferver para o chá, pois uma história inesquecível os espera. Helena se encontrava na beira da festa de casamento, com uma taça de espumante na mão. O pôr do sol pintava o mar com tons dourados, e uma brisa suave levantava as toalhas de mesa brancas e a barra de seu vestido. Mas, apesar da celebração que a rodeava, ela se sentia uma estranha. Tudo era luxuoso, um casamento de sonho saído de uma revista, mas ninguém a havia esperado. Ninguém foi recebê-la, ninguém a abraçou. Ela havia chegado 3 horas antes da cerimônia, sozinha. O taxista, ao deixar sua mala modesta, disse com amabilidade: "Parece um lugar lindo, com cara de um grande casamento." "É o casamento da minha filha", respondeu Helena, tentando manter o orgulho na voz. Ela usava um vestido azul claro, o melhor que pôde comprar. Tinha feito o possível para parecer apresentável, mas assim que desceu pelo caminho de pedras, sentiu: aquele lugar não era para ela. Mulheres em vestidos de grife, homens com ternos sob medida, garçons oferecendo espumante em bandejas de prata. Todos se moviam com uma desenvoltura que denunciava pertencimento. Todos, menos ela. Helena procurou por Sofia, sua filha. Sofia havia pedido que ela chegasse cedo para ajudar com os preparativos, mas aparentemente ninguém a esperava. Após 15 minutos perambulando pelo local, finalmente a viu, um roupão de seda branco, Sofia, rodeada por suas damas de honra, tirando selfies. "Mãe, onde você estava?" foram suas primeiras palavras, sem cumprimento, sem abraço. "Eu disse para você chegar às 4. "Eu cheguei exatamente às 4, respondeu Helena, com cautela. Sofia olhou para seu vestido, avaliando: "Bem, acho que está passável. Mas, por favor, não faça nada estranho hoje. Tente não nos envergonhar, ok?" Helena sentiu algo gelado apertando por dentro, mas assentiu em silêncio. Não era a primeira vez. "Onde posso me trocar ou deixar minha bolsa?" perguntou. "Você já está vestida. Vá com a coordenadora, ela te dirá onde você está sentada. Mesa 19, atrás da coluna. Uma moça te levará." A moça da coordenação, de fato, a acompanhou. Sorria com cortesia, mas seus olhos refletiam certa pena. "A senhora quer um pouco de água, dona Helena?" "Sim, por favor", conseguiu dizer Helena. Enquanto lhe serviam a água, ela observou o arco floral, as mesas, os garçons. Tudo aquilo custava centenas de milhares de reais, e ela estava ali, em um canto, como uma convidada qualquer. E, no entanto, tinha sido ela quem levou Sofia de consulta em consulta, trabalhou em turnos triplos para pagar sua faculdade, comprou-lhe botas de inverno a prazo. E agora, sua filha se envergonhava dela, a afastava. A cerimônia começou pontualmente. Sofia caminhou pelo corredor de areia em um vestido deslumbrante de renda com cauda, seu cabelo perfeitamente penteado. Seu noivo, Ricardo, sorria ao seu lado. Ele vinha de uma família rica, trabalhava no setor imobiliário em São Paulo, filho de gente de renome. Helena nunca gostara muito dele, achava-o autoconfiante e frio demais. Durante a cerimônia, Helena foi colocada na penúltima fila, junto a alguns colegas de trabalho de Ricardo que mal conhecia. Ninguém perguntou como ela estava relacionada com a noiva. Depois dos votos, das fotos e do buffet, Ricardo se aproximou dela. Ele segurava 2 taças de espumante. "Dona Helena, como está? Está gostando de tudo?" "Obrigada, está tudo lindo", respondeu, aceitando a taça. "Fico feliz", disse ele. "Você está ciente do que conversamos sobre sua contribuição para as despesas?" "Perdão?", perguntou, desconcertada. "Sofia disse que você poderia cobrir uma parte dos custos. Só falta um detalhe: 20 mil reais. Suponho que para uma mulher que investiu tanto em sua filha, não será um problema." Helena quase deixou a taça cair. 20 mil reais? Eu não tenho esse dinheiro." Ricardo sorriu, mas não era um sorriso real, mais uma máscara. "Digamos que fizemos muito por você. Sofia foi contra os desejos de sua família. Sua origem não é exatamente ideal, então isso é o mínimo que você pode fazer." Nesse momento, Sofia chegou. "Mãe, o Ricardo já te explicou? Você vai nos ajudar, não é?" Ela se inclinou para Helena e sussurrou com voz afiada: "Ou pode começar a pensar naquela casa de repouso em Santos." Tranquila, silenciosa. Helena não disse nada.
Olhou para os dois, para o rosto de sua filha, agora sem um pingo de calor, e para o homem que jamais a respeitou. Então, ergueu sua taça, deu um gole, em voz muito baixa, quase sem mover os lábios, disse: "Vocês estão se esquecendo de algo." Ricardo ficou tenso. O sorriso de Sofia desapareceu. Eles se entreolharam. Helena deixou a taça com cuidado em uma mesa lateral. "Com licença, vou ao banheiro." E se afastou com calma pelo caminho de madeira e pedra. O vento brincava com seu cabelo, o sol já se escondia atrás do horizonte. E, naquele instante, Helena já sabia, eles se arrependeriam de tudo. E ela não precisaria mover um dedo. Helena não foi ao banheiro. Tampouco se aproximou da margem. Em vez disso, dirigiu-se para trás de um pavilhão e tirou o celular da bolsa. Na tela, piscava uma mensagem não lida de seu advogado. Tudo pronto. Confirmações recebidas. Entrega verificada. Ela respondeu brevemente: "Obrigada. Prossigam." Passaram-se 3 minutos, o tempo exato para voltar ao caminho de areia e pedra e aparecer como se nada tivesse acontecido. Tudo parecia igual no início. A música continuava tocando, o coquetel fervilhava, os convidados conversavam animadamente, taças na mão e vestidos de gala. Mas então, uma mulher da equipe de organização se aproximou dos pais de Ricardo, que estavam na primeira fila, com um envelope na mão. Poucos instantes depois, envelopes semelhantes foram entregues a mais 3 convidados, pessoas que Ricardo havia convidado pessoalmente para o jantar pré-casamento, patrocinadores, sócios. Todos abriram os envelopes quase ao mesmo tempo. Primeiro, confusão. Depois, rostos ruborizados. E então, começaram os murmúrios. "Isso é uma piada?" "É autêntico. Está assinado em cartório." "Quem está por trás disso?" Ricardo, pálido, correu para o pai. Este, com os documentos na mão, murmurava entre dentes, furioso, apontando com veemência. Sofia ficou petrificada. Seu celular vibrava sem parar, e-mails, mensagens, ligações. Todo o sistema financeiro de sua boutique, Sofia e Companhia, estava bloqueado. Cada conta congelada, acessos empresariais revogados. A ordem viera do titular legal que possuía a maioria das ações, Helena. Muito tempo atrás, ela havia assinado os documentos em silêncio, por precaução. Na época, pareceu-lhe uma forma de proteger Sofia do risco financeiro, mas agora havia se tornado seu escudo. Sofia a viu. Correu como pôde entre as pedras, com os saltos, seu vestido de noiva arrastando areia. "Mãe, o que está acontecendo? O que eram aqueles envelopes? A boutique está bloqueada. O que você fez?" Helena a olhou com calma. "Simplesmente exerci meus direitos. Sou a acionista majoritária. Todos os documentos estão assinados e verificados. Cada ação é legal." "Você não pode fazer isso", ofegou Sofia. "É a minha vida, a nossa loja, o meu casamento." A voz de Helena era baixa, mas firme. "E você nunca pensou que tratar sua mãe como um fardo não era estratégia, era traição?" Ricardo apareceu então, já sem a compostura habitual, afastando ligações com um gesto. "Escute, vamos conversar. Podemos resolver isso. Tenho certeza de que encontraremos um acordo. Sejamos razoáveis." Helena meteu a mão na bolsa e tirou outro envelope. "Tome. Um relatório de auditoria. Detalha tudo o que você fez com os fundos da boutique no último ano. E também a lista de investidores que você trouxe sem o meu consentimento." "Isso é", começou Ricardo, mas não terminou. Um segurança se aproximou. "Desculpe, senhor, seu pai solicita sua presença imediata." "E a sua também, senhora", acrescentou, olhando para Sofia. "Mãe, por favor", sussurrou Sofia. "Eu não fiz de propósito. Só ouvi o que você disse antes, sobre a casa de repouso." Helena a interrompeu. "Você não me respeitou. Você me usou. Mas foi sua escolha. E agora, está é a minha." "Você também vai perder tudo", cuspiu Sofia, quase sem voz. "Eu não perco nada, Sofia", respondeu Helena, serena. "Estou recuperando minha dignidade. Todo o resto é pó." Ela passou por eles e voltou pelo caminho em direção à saída. O vento levantava seu vestido. Ela levava as sandálias na mão.
Atrás, o mar continuava a quebrar na orla. Os convidados já começavam a se dispersar, a celebração desmoronando diante de seus olhos. Na entrada, um carro a esperava. Ao volante, sua velha amiga, Beatriz, advogada, a mesma que a havia ajudado a preparar os documentos. Você tem certeza? Perguntou Beatriz. Mais do que nunca, respondeu Helena, ao entrar. Vamos embora. E partiram para uma nova vida. O carro avançava em silêncio pela estrada. As luzes da cidade costeira se desvaneciam atrás delas. Helena olhava pela janela, o céu cada vez mais escuro, pensando em como tudo pode desmoronar rapidamente. Você tem tudo pronto para quando tirar a máscara, quebrou o silêncio Beatriz. Sim, assentiu Helena. Todos os papéis estão nas mãos da equipe jurídica. Tudo sob controle. Posso desaparecer de suas vidas, como eles queriam. Só que não do jeito deles. 2 horas depois, chegaram a uma pequena casa na floresta, perto de uma antiga vila de pescadores. A casa era modesta, mas acolhedora, comprada 1 ano antes em nome de Helena, paga integralmente em dinheiro. Ninguém, exceto Beatriz, sabia de sua existência. Você vai ficar aqui? Perguntou Beatriz. Por enquanto. É tranquilo. Ninguém gritando comigo que não estou à altura deles. A casa recebeu com aroma de pinho e sachês de lavanda. Ela tirou o casaco, deixou a bolsa e acendeu a luz. Tudo estava como havia deixado: cobertores, livros, fotografias do passado. Ali, estava a salvo. Ali, era ela mesma. Colocou a água para ferver e pegou um álbum de fotos antigo. Dentro, sua vida, Sofia com meias coloridas, os primeiros dias em um apartamento alugado, uma imagem do dia da formatura em que Helena usava um vestido azul desgastado e os olhos cansados, mas um sorriso orgulhoso. Seus olhos se umedeceram, mas ela não chorou. Já o havia feito no dia em que viu aquela planilha do Excel intitulada Gestão Mãe. Helena não gritou. Foi ao cartório. Sentada na cozinha, com sua xícara de chá, revisou a lista de tarefas para o dia seguinte. Tudo corria como previsto. A boutique estava congelada, a auditoria programada, todas as operações não autorizadas documentadas. E, curiosamente, não sentia triunfo, apenas paz. Pela primeira vez em 20 anos, paz de verdade. No dia seguinte, começaram a aparecer as primeiras notas na mídia local. A Boutique Sofia e Companhia suspende temporariamente suas atividades por disputa financeira entre investidores. As redes sociais explodiram. Alguns lamentavam a noiva em lágrimas, outros condenavam o que chamavam de manipulações por parte dos sogros ricos. Mas, pouco a pouco, começaram a surgir outras vozes. Lembravam-se daquela mulher calada que sempre acompanhava a fundadora da boutique, a que ajudava a fechar, a que, curiosamente, nunca era mencionada. 2 dias depois, alguém bateu à porta da casa da floresta. Helena abriu e lá estava Ricardo. Posso entrar? Perguntou com voz rouca e olhos cansados. Depende, respondeu ela, com calma, sem se afastar da soleira. Só quero conversar. Sem ameaças, sem truques. Ele ergueu as mãos, como se estivesse se rendendo. Sei que errei. Sofia está em choque. Nós dois estamos. Passamos dos limites. Você destruiu. Eu não cruzei a linha, Ricardo, interrompeu Helena. Simplesmente me levantei. Vocês não esperavam isso. Nunca imaginaram que eu faria algo mais do que dar e calar. Ricardo baixou os olhos. Vou embora da cidade. E te desejo o melhor. Espero que encontre paz. Ele se virou e caminhou em direção ao carro. Helena fechou a porta e apoiou as costas nela. Aquilo não era arrependimento, era rendição. Tarde demais. Mas ela já não precisava do remorso dele. Tinha o seu próprio e já havia começado a se curar. Passaram-se 2 semanas. Nesse tempo, Helena não ligou para Sofia nenhuma vez. Não por rancor, por princípios. Sofia sabia onde ela estava, mas não foi. Bem, se haviam decidido apagá-la de suas vidas para manter as aparências, que completassem o trabalho. Beatriz, sempre meticulosa, executou cada detalhe. Cartas foram enviadas a todos os investidores, as contas foram congeladas, o controle de estoque foi interrompido.
A vitrine da Sofia e companhia ficou às escuras, prateleiras vazias, portas fechadas, comentários no Instagram desativados. A marca caiu em silêncio. Sua fundadora também. Então, o telefone tocou. Mãe! Uma voz fraca do outro lado. Helena não respondeu de imediato. Apenas ouviu. Passaram-se segundos. Sinto muito, disse finalmente Sofia. De verdade. Agora eu entendo. O que exatamente você entende? Perguntou Helena, com calma. Que agi muito mal. Que desprezei tudo o que você fez. Que deixei que ele me controlasse. Fui uma ingênua. Você era adulta, Sofia. Não, ingênua. Você sabia. Eu estava cega, respondeu sua filha. Queria pertencer ao mundo dele. Tinha vergonha de você. Te escondi. Peça perdão por isso, pensou Helena, mas não disse. O soluço de Sofia chegou nítido através do telefone. Helena continuou em silêncio. Sem lágrimas, sem tremor. Aquele silêncio pesava mais do que qualquer discurso. Você virá, pelo menos? Perguntou Sofia. Para conversar pessoalmente. Não quero te perder. Sofia, disse Helena, com tom sereno, você não me perdeu hoje. Você me perdeu no dia em que criou aquela planilha chamada Gestão Mãe. No dia em que decidiu que eu era um fardo, não uma pessoa. Um recurso. Houve uma longa pausa. Eu irei. Mas não por desculpas. Por um encerramento. O encerramento também importa. Sem ele, nada de novo pode começar. Helena foi ao escritório de sua advogada com e-mails impressos, uma pasta cheia de documentos e uma decisão tomada. Entregou a Beatriz os papéis, a cessão completa de sua participação na empresa, a retirada total, com uma única cláusula. Os ativos ficariam em nome de Sofia. Você tem certeza? Perguntou Beatriz, preocupada. Eles merecem quebrar, respondeu Helena. Sim, mas não quero estar junto às suas ruínas. Quero estar junto ao que ela construir depois. E não com eles. O que vem depois? Perguntou Beatriz. Vou abrir meu próprio ateliê. Uma pequena boutique para mulheres da minha idade. Um lugar onde não importem os sapatos, mas o que você leva dentro. Não Sofia e companhia. Algo verdadeiro, algo caloroso. Ela sorriu, serena, pela primeira vez em anos. Não como uma mulher encurralada, mas como alguém que escolhia seu caminho. Um mês depois, abriu as portas. A placa dizia simplesmente, coisas simples. Nada de manequins chamativos. Em seu lugar, retratos de mulheres reais, as que haviam vivido de verdade, as que mereciam respeito. Não cílios em planilhas intituladas Gestão Mãe. A primeira cliente foi uma mulher de uns 60 anos. Entrou, olhou ao redor e disse, cheira lar aqui dentro. Não há dinheiro, sorriu Helena. E que assim se mantenha sempre. Ela já não ia a eventos sociais, não respondia a chamadas de números desconhecidos, não publicava em redes sociais. Simplesmente vivia. Pela primeira vez, de verdade. Coisa simples crescia pouco a pouco, sem vídeos virais, mas através de histórias reais. As mulheres contavam umas às outras, não porque era tendência, mas porque as fazia se sentirem vistas. Você é a Helena de quem tanto se fala? Perguntou uma cliente um dia, uma mulher de cabelo prateado e uma cicatriz visível no antebraço. A mãe da Sofia, da boutique? Helena respondeu com calma, eu fui. Perdão? Perguntou a mulher, sem entender. Ser mãe não é apenas um título biológico. É como te tratam. Se alguém não te vê como família, por que se apegar a esse título? A mulher guardou silêncio por alguns segundos. Isso é muito bonito, sussurrou. E sincero. Uma tarde, Helena fechou a loja à tarde. O céu estava baixo, cinzento e denso. E lá estava Sofia, sozinha. Usava um vestido que haviam escolhido juntas muitos anos antes, quando ainda eram nós. Olá, mãe. Eu não sou mais mãe, respondeu Helena, suavemente, fechando a porta. Sou apenas Helena. Eu não aguento mais, exalou Sofia. Todos me deram as costas. O Ricardo se foi, o negócio desmorona, os investidores exigem seu dinheiro. Não sei como continuar. Você alguma vez soube? Perguntou Helena, sem dureza.
Sofia baixou o olhar. Sinto muito por tudo. Pelo modo como falei com você, por aquela planilha, pelas palavras, pelo silêncio. Helena não disse nada. O vento sussurrava entre as árvores, as gotas de chuva escorriam pelo vidro da vitrine. Não peço perdão, continuou Sofia. Só queria que você soubesse que agora eu entendo. Tarde demais, mas eu entendo. É tarde demais, Sofia. A voz de Helena não carregava raiva, apenas certeza. Não porque guardo rancor, mas porque há mais atrás de mim do que pela frente. E não vou gastar o que me resta de vida em algo que já está morto. Sofia assentiu, pela primeira vez, não como uma menina ferida, mas como alguém que sentia de verdade. Se algum dia você decidir ser uma pessoa, não uma atriz, venha me procurar. Não por perdão, por verdade. 6 meses depois, uma carta chegou a coisas simples. Dentro, uma folha de papel e uma foto. A foto mostrava uma fachada com uma nova placa, fechado por Sofia e companhia. E, embaixo, uma nota escrita à mão. Agora começo algo de verdade. Obrigada por me ensinar. Sofia. Helena leu, guardou-a em uma gaveta e não a abriu novamente. Na primavera, Coisas Simples organizou sua primeira exposição, Histórias de Mães. Cada história homenageava uma mulher que deu sem pedir, que construiu enquanto tudo desmoronava, que amou mesmo quando não foi amada. E, em um canto, pendia uma placa que dizia: às vezes, para se encontrar, você precisa perder quem mais amou. Helena ficou junto à janela, com uma xícara de chá entre as mãos, vendo entrar mulheres, mulheres comuns, reais, exatamente para quem havia criado aquele lugar. E, naquele silêncio, sentiu, não derrota, sobrevivência. E mais ainda, uma vida reconstruída em um mundo onde já não cabia traição. Passou um ano. Coisas Simples se tornou mais do que uma loja. Era um espaço para quem não buscava liquidações, mas significado. Ali, celebravam-se oficinas, mulheres de todas as idades se reuniam, liam cartas, compartilhavam sua dor, reconstruíam algo novo com os pedaços do que um dia se rompeu. Helena falava pouco do passado. Simplesmente vivia. Pela primeira vez, de verdade. Um dia, uma jovem entrou na boutique. Teria uns 25 anos, jeans, mochila no ombro e um rosto estranhamente familiar. Perdão, a senhora é a Helena? Perguntou, com timidez. Sou eu, respondeu ela, sem reconhecê-la. Me chamo Ana. Faz tempo que a procuro. Minha mãe, a senhora ajudou uma vez. Nos deu abrigo quando não tínhamos para onde ir. Eu era só um bebê, então. Uma lembrança despertou. Uma menina pequena com olhos azul brilhantes, uma mulher com um hematoma na bochecha, uma nevasca no meio da noite. Você cresceu, sussurrou Helena. Graças à senhora, sorriu Ana. Vivo, estudo, não tenho mais medo. Só queria lhe agradecer. Um nó se formou em sua garganta. Não pelo agradecimento, mas porque alguém a havia lembrado. Não a havia apagado, não a havia descartado. Entre, disse Helena. Hoje temos biscoitos de canela, como os que eu assava quando você era um bebê. Naquela noite, depois que Ana se foi, Helena pegou um caderno velho. Na primeira página, um pedaço de papel amarelado que havia escrito anos atrás. Algum dia, eles entenderão. Mas você não deve esquecer quem é. Agora, ela sabia. Nada havia sido em vão. Nenhuma noite sem dormir, nenhuma lágrima, nenhum você não vale o suficiente. Tentaram apagá-la de suas vidas, mas ela construiu uma própria. E, nessa vida, já não havia espaço para dor, nem para os acordos, nem para súplicas. Apenas força. Daquela que não grita, daquela que simplesmente avança. Com um sorriso sereno, uma xícara de chá quente. Sim, a vida, meus amigos, nos ensina que o respeito e a dignidade não são negociáveis. Às vezes, o maior ato de amor próprio é saber a hora de ir embora, de fechar uma porta para que outras, mais verdadeiras, possam se abrir. Que a história de Helena nos inspira a valorizar quem somos e a nunca permitir que ninguém nos transforme em um item de uma planilha. Um brinde à força silenciosa que reside em cada um de nós.